Assuntos importantes, você é o nosso convidado especial. Para começar, parlamentares da oposição se articulam para enfrentar o governo e tirar poder do Planalto no combate às alegadas fake news. A mobilização atinge, sobretudo, a Advocacia Geral da União, a AGU, que é um órgão comandado pelo ministro Jorge Messias, que encabeça diversas ações sobre esse tema. Parte do grupo acelerou a tramitação de um projeto de lei que pode acabar com o recebimento de honorários por advogados públicos, ou seja, aqueles que fazem parte da AGU. Já uma outra ala quer acabar com um órgão que a AGU criou, segundo eles, para combater as notícias falsas, a chamada Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, que, popularmente no Congresso Nacional, estava sendo chamado de Procuradoria da Verdade. Os parlamentares da oposição alegam que a AGU e esse órgão não teria competência para deliberar sobre desinformação, fake news e poderiam, inclusive, estabelecer censura. Diante dessas mobilizações, Jorge Messias entrou pessoalmente em uma articulação, uma negociação na defensiva, também escalou procuradores da Advocacia Geral da União para essa tarefa. E claro que a gente tem que considerar e analisar os muitos aspectos dessa notícia. Luiz Felipe Dávila com a gente. Dávila, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Como avalia essa articulação, essa movimentação de deputados da oposição? Essas articulações, elas caminham em duas frentes. Um projeto pretende acabar com os honorários advocatícios dos advogados da AGU. Por qual razão? São concursados, têm estabilidade. Esse é um aspecto. A outra frente vai no sentido de suspender, sustar as medidas que poderiam ser tomadas por essa Procuradoria da Verdade. Enfim, são ferramentas legítimas do Legislativo Federal. Quais são suas expectativas? Boa noite, Canhato. Boa noite à nossa audiência. Boa noite aos nossos colegas. Bom, a primeira coisa a considerar é que isto é censura. Você criar um órgão para deliberar o que é verdade, o que é mentira, isso é censura. E censura é inadmissível na Constituição brasileira. A Constituição brasileira tem uma cláusula pétrea. E cláusula pétrea, né, Canhato, você sabe muito bem, que são aqueles artigos que não podem ser modificados nem por emenda constitucional. E uma dessas cláusulas pétreas é justamente a liberdade de expressão, de opinião, de pensamento e de crença. Então, não pode ter um órgão que vai infringir nesta liberdade sagrada do cidadão brasileiro. Como nós já dissemos várias vezes aqui nos Pingos nos Is, existem mecanismos no direito que permitem às pessoas que se sentirem ofendidas pela opinião de alguém, de processá-las. Já existe o Código Penal para isso. Então, nós já temos mecanismos legais para as pessoas que se sentirem afetadas por injúria, difamação, a acionar a justiça e processar a pessoa. Então, no Brasil, a Constituição garante essa plena liberdade de expressão, e isso é muito importante. Então, quando a AGU pensa em criar um órgão para policiar ou cercear esta liberdade, está infringindo na violação de um artigo constitucional. Não pode, é proibido. Então, faz muito bem essa reação forte contra esta postura da AGU que contradiz a Constituição. Nós não podemos tolerar censura no Brasil. Isso é de uma época sombria da nossa história que acabou. Essa procuradoria, chamada de Procuradoria da Verdade, é um órgão subordinado à AGU, foi instituído, inclusive, por decreto neste governo, ou seja, no mandato atual da administração federal, Lula III, e é importante lembrar à nossa audiência que, desde a sua criação, esse órgão recebeu 93 pedidos para atuação em enfrentamento às chamadas fake news ou desinformação. Desse total, 53 foram indeferidos, 3 foram arquivados, 9 estão sob análise e 28 tiveram andamento. Também com a gente o Cristiano Beraldo ao vivo. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. O que a gente precisa considerar a estratégia de parlamentares para pressionar a AGU, a Advocacia Geral da União. Um projeto prevê a retirada dos honorários advocatícios dos advogados da União, uma vez que eles são concursados, têm estabilidade.
Porém, muitos torcem o nariz, porque os honorários representam cerca de 1/3 dos vencimentos desses advogados. E, além disso, a suspensão dos efeitos do decreto que criou a chamada Procuradoria da Verdade ligada à AGU. Bem-vindo. Bem-vindo, não, Canhato. Esse país é uma piada, Canhato. Não tem como ser bem-vindo a uma realidade dessa. Boa noite a você, boa noite ao Mota, ao Dávila e à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Bom, pessoal, vamos lá. 2 problemas diferentes, mas que retratam o que é o Brasil hoje. Vejam que advogados, formados em direito, passam na prova do OAB, fazem um concurso público para ter um emprego público que dão a eles benefício da estabilidade, uma série de regalias, aquelas férias extensas, tudo garantido pelo nosso dinheiro. A gente que vai, trabalha, corre o risco de arrumar um emprego, amanhã não arruma, é demitido, tem que procurar outro, tem que trabalhar, tem que fazer, um dia está bem, outro dia está mal, mas a gente está lá, pagando imposto todo dia. Você que acorda 4h30 da manhã, nem vê seus filhos de manhã, se aperta lá no ônibus lotado para ir trabalhar, você também paga essa conta do salário da turma da Advocacia Geral da União. Mas o que acontece? Eles usam o poder que foi investido a eles em razão de um concurso público e em razão do cargo público que eles ocupam. E aí eles entram com ações em defesa da União. Quem é a União? Somos nós. A União é financiada por nós. Em tese, representa os nossos interesses. E aí eles entram com uma ação com todo esse poderio supremo da União. E aí, quando vencem uma ação na justiça, eles querem honorários. Olha só que coisa interessante. Essa é a mesma mentalidade que o político usa para, quando ele faz um negócio usando o poder do cargo que ele tem, como deputado, como diretor de uma estatal, seja lá como for, ele pensar o seguinte: ora, eu trouxe um benefício muito grande para o Estado. É justo, nada mais justo, é muito razoável que eu leve um pedacinho disso, porque foi fruto do meu trabalho. Parece que ele simplesmente construiu uma carreira até a diretoria que ele ocupa, até o cargo que ele ocupa. Ele se esquece que ele está lá por causa do voto, para representar o interesse do povo que paga a conta, ou então por causa de um arranjo político que o colocou naquela estatal. Mas ele se veste de uma imunidade porque ele é muito bom, ele traz coisas muito boas para o Estado brasileiro, então ele pode ganhar um pedacinho. Pessoal, isso não faz absolutamente o menor sentido. Pagar honorários para quem é contratado pela União para defendê-la é um absurdo, é um escárnio. Não faz o menor sentido e é imperativo que acabe não apenas na Advocacia Geral da União, mas em toda a estrutura da advocacia pública. Porque não é justo, não é razoável. Se a outra parte estiver errada e tiver que pagar algum tipo de indenização, no mínimo que essa indenização vá para o erário público, que deveria ser bem empregado. A gente sabe que não é, mas isso é um outro problema. Agora, não podemos alimentar essa dinâmica, não é? E aí a gente entra na questão da definição da verdade. O que é verdade e o que não é. Quem define o que é verdade e o que não é? Qual é o peso da punição para aqueles que são tidos por alguém, ou por um grupo, ou por uma entidade, uma instituição, pessoas iluminadas, que olham para você e dizem: não, isso aqui que você falou é mentira, você está espalhando fake news e você tem que ser penalizado. Mas você é penalizado, você é notado se você fizer isso dentro de um ambiente de rede social. Se você for à mesa do bar e disser: fulano é ladrão, fulano não vale nada, não presta, e aquela notícia correr pela cidade, que seja uma mini cidade, que corra só no bairro, que corra só na rua, mas é a rua em que você convive, é a rua onde você tem os seus laços sociais, você não está preocupado com rede social. Vamos imaginar que você vive a tua vida, não se incomoda com a vida de ninguém, não quer que ninguém incomode com a sua. Aí vai lá um sem vergonha e diz: não, aquele cara é corno, aquela moça ali é uma sem vergonha, ela arrumou um amante, tudo mentira, causa um dano à sua vida enorme. Vocês acham que o órgão da verdade vai se preocupar com você? Não, eles não estão nem aí para você. Esse órgão existe para definir o que é verdade ou não é em relação ao governo, em relação ao grupo deles. Então, não faz absolutamente nenhum sentido esse tipo de censura, porque no fundo, se escavarmos, o que vamos encontrar no fundo desta lama,
a palavra censura em letras garrafais. Não é possível que em pleno 2024 nós vamos ver o Estado brasileiro, que é bancado por nós, financiar uma estrutura de censura. É isso que está acontecendo. É justamente o receio desses parlamentares. Vamos trazer o Roberto Mota para trazer também sua reflexão acerca dessa notícia. Mota, um grande grupo de parlamentares tem receio do que pode vir a acontecer com esse órgão, essa procuradoria chamada da Verdade, que poderia, inclusive, fomentar um movimento para censurar os cidadãos brasileiros, também os parlamentares, e uma das maneiras de pressionar seria, inclusive, colocando em votação ou tentando avançar com a tramitação desse projeto que prevê o não pagamento dos honorários advocatícios dos advogados concursados pela União, já que tem estabilidade e recebem salário. Bem-vindo, amigo. Isso é uma coisa que eu nunca entendi muito bem, Caniato, porque os advogados, de uma forma geral, eles são remunerados com os honorários, porque eles não têm emprego garantido para o resto da vida e não têm um salário garantido no final do mês. Querer combinar as duas coisas sempre me pareceu uma coisa estranha. Agora, o que eu achei mais curioso foi a forma com a qual um grande jornal noticiou essa informação. Eles disseram o seguinte, abre aspas, bolsonaristas articulam para tirar poder da AGU após governo mirar fake news. Ou seja, a mídia está fazendo um esforço deliberado para que os bolsonaristas se tornem cada vez mais amados. Porque não é missão do governo combater fake news. Isso não é missão do Estado, muito menos da Advocacia Geral da União. A missão essencial do Estado é preservar os nossos direitos fundamentais. Entre esses direitos está a liberdade de expressão. É inacreditável que o Brasil tenha um governo que queira criar o Ministério da Verdade. E o mais inacreditável de tudo isso é ver setores da mídia apoiando essa loucura. É uma imprensa que se torna cada vez mais uma caricatura de si mesmo. Pois é, esse é um bom ponto para a gente retomar, inclusive, com o Luiz Felipe Dávila. Dávila, você é um grande estudioso, viajou a muitos países, conversou com pessoas de muitas localidades e a gente percebe que há um movimento em comum em vários países de iniciativas do Estado de querer, de certa maneira, cercear o direito à liberdade de expressão, regulamentar as redes sociais, criar um dispositivo aqui, outro acolá. Claro que tem nações que assumidamente fazem isso e nós daqui chamamos de ditadura, enfim. Mas quando você vê um movimento desse aqui no Brasil, quais são as consequências? Há um limite aceitável para que o Estado diga até onde você pode ir? Não existe. Aliás, as ditaduras sempre começam cerceando a liberdade de pensamento e de expressão. É assim que começa com políticas antiliberais. Por isso que a imprensa é alvo favorito de governos antiliberais. É sempre a questão de censurar a imprensa, né? Se censurar a imprensa é censurar a livre opinião das pessoas. Então, eu vejo qualquer movimento, como o governo gosta de usar uma palavra muito elegante, né? É controle social da mídia. Controle social da mídia é censura. Não existe outro termo para definir esse absurdo. Então, o que nós temos de fazer sempre é respeitar o que está na Constituição. A Constituição garante plena liberdade de expressão, de crença, de pensamento ao brasileiro. E aí vem uma palavrinha depois dessa garantia da plena liberdade de expressão, que é responsabilidade individual. Então, se você tem essa combinação saudável de responsabilidade individual e plena liberdade de expressão, as pessoas que se sentirem ofendidas têm como recorrer. Agora, eu queria voltar num ponto do Beraldo que me parece muito importante. O Brasil precisa acabar com essas ilhas de privilégio. E a maior ilha de privilégio que nós temos hoje é o Poder Judiciário. Como é possível, num país, no Estado democrático de direito, membros do Judiciário e da Suprema Corte ganham mais do que o teto determinado pela própria Constituição? Ou seja,
como aqueles responsáveis por zelar pela lei, pela Constituição, são os primeiros a violá-las. Nós temos aí penduricalho, super salário, auxílio paletó, auxílio moradia, 60 dias de férias. É um absurdo. É o poder judiciário mais caro do mundo. Nenhum outro país tem um poder judiciário que custa 1,6% do PIB. Então, nós precisamos fazer duas coisas. Não deixar adentrar numa coisa absolutamente inconstitucional, como é o cerceamento da liberdade de expressão, e precisamos acabar com esta república de privilégios. Isso é uma vergonha, deveria envergonhar todos os membros do judiciário. Mas o que nós temos, Candiato, infelizmente, são membros do judiciário defendendo esses privilégios e, às vezes, querendo aumentá-los, o que é mais grave, o que mostra essa total assimetria, dissonância entre o que a justiça pensa que são os seus privilégios e o que o povo acha que deveria ser os verdadeiros representantes da lei. Ô Beraldo, e como deve ser esse enfrentamento a esses grupos, pessoas e movimentos que querem, de alguma maneira, ou utilizando uma nomenclatura bonita e rebuscada, criar um órgão, um dispositivo que vai poder dizer o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, até onde você pode postar, publicar, o que compete também ao cidadão e, por consequência, aos parlamentares que representam o público brasileiro? Olha, Caniato, na atual estrutura de poder do Brasil, nesse momento, as pessoas de bem, que têm consciência da gravidade desse assunto, só tem dois caminhos. Um é usar as redes sociais para poder fazer um barulho e demonstrar que há uma massa expressiva da população brasileira que não concorda com censura. E olha só que paradoxo. A esquerda brasileira se colocou no papel de vítima da censura por décadas, dizendo que foram perseguidos, censurados pela ditadura, que tinha de fato o órgão da censura, que lia antecipadamente jornais para ver o que podia publicar, o que não podia, ouvia as músicas que eram feitas para saber o que podia ser tocado e o que não podia, e por aí vai. E hoje querem usar do mesmo instrumento que os ofendeu no passado para poder ofender os seus detratores, os seus opositores. A população tem que se manifestar de forma muito clara sobre isso. E aí tem que pressionar o Congresso, tem que fazer barulho em cima dos congressistas, em cima dos deputados e senadores, para que eles usem os instrumentos que estão à disposição e coloquem o Congresso Nacional para impedir os abusos do Poder Executivo. É disso que se trata, né? Nós falamos aqui várias vezes, Caniato, sobre o desequilíbrio dos poderes hoje no Brasil. Este é mais um exemplo. É inadmissível que exista órgão de censura vindo do Poder Executivo. É inadmissível que haja clima dentro do ambiente do judiciário para endossar esse tipo de conduta. Resta exclusivamente aos cidadãos e ao Poder Legislativo, ao Congresso Nacional, fazerem alguma coisa, que a população não se omita, porque se isso permanecer da forma que está, nós veremos este ser o primeiro passo de uma situação inaceitável que vai dominar o Brasil. As pessoas vão ficar reféns de órgãos, de uma justiça que condena as pessoas a 17 anos porque invadiram um prédio público, porque depredaram patrimônio público e por aí vai. Momento muito grave. Esse é um alerta que é preciso ser feito aqui. Agora, Mota, é importante também a gente refletir com o nosso público o que estaria por trás de uma medida como essa. Qual é o objetivo de uma administração que propõe algo que possa controlar a população, sobretudo em relação aos meios de comunicação, a forma como elas emitem opiniões nas redes sociais? Quais seriam as consequências de um modelo em que isso não tivesse nenhum tipo de oposição, por exemplo, por parte do Congresso Nacional? Se tudo que um governo quisesse fosse imposto, inclusive no sentido de
coibir aquilo que a população, o cidadão, pode falar, se expressar, se manifestar? A gente já teve vários exemplos na história, Caniato, né? Tem um grande exemplo na ficção que está descrito no livro 1984 do George Orwell, onde o George Orwell descreve um Estado totalitário que tem um Ministério da Verdade, que é encarregado de dizer aquilo que é verdade ou não, inclusive e de reescrever o passado. Conforme a situação política vai mudando, você vai mudando a versão sobre o que aconteceu lá atrás. O Brasil já teve uma experiência, ou várias experiências como essa, mas a que eu chamo mais atenção é a de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas tinha o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era um órgão de repressão. Ele financiava veículos que eram favoráveis ao seu governo e reprimia e censurava veículos que eram a oposição. E Getúlio Vargas chegou ao poder com um golpe em 1930, depois em 1937 deu outro golpe, ficou até 1945 no poder, aí ele deu um intervalinho, voltou em 1951, só saiu do poder se matando. Quando ele viu que não tinha mais saída nenhuma, ele escolheu entrar para a história e sair da vida, né? Segundo a frase dele mesma. Só que esse tempo passou, Caniato. O mundo mudou. Várias das pessoas que estão envolvidas em projetos como esse do Ministério da Verdade, elas acham realmente que é possível você estabelecer, hoje em dia, em 2024, um controle centralizado sobre tudo que as pessoas dizem ou pensam, na era da internet, na era do telefone celular, na era das redes sociais. Elas querem trazer o mundo de volta para 1980. E aí a gente vê algumas ações, coisas que aconteceram recentemente no Brasil, que em qualquer pessoa com mínimo de consciência, esses acontecimentos inspiram horror. Porque nós vemos pessoas hoje com medo de escrever um comentário nas redes sociais ou até no seu próprio WhatsApp. O destino natural de um processo como esse se chama ditadura, se chama totalitarismo. Não existe nenhum sistema político onde haja liberdade em que o que as pessoas falam ou pensam é controlado, é ditado pelo Estado. A gente viu agora recentemente um episódio mais do que grotesco. Esse episódio, se Deus quiser, vai entrar nos livros de história e vai ser estudado. Ele tem que ser estudado nas escolas do Brasil, porque diante da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, uma tragédia sem paralelo no passado recente do Brasil, uma das primeiras preocupações do Estado brasileiro foi com o que se estava dizendo a respeito da tragédia. Foi investigar pessoas sobre o que elas estavam dizendo a respeito da tragédia. Isso é uma violação grotesca dos direitos fundamentais. As pessoas têm direito de mentir, as pessoas têm direito de falar bobagem. Veja, se falar bobagem fosse proibido por lei, imagine quantas autoridades já teriam que ter sido processadas nos últimos dias, só para a gente lembrar do que foi dito nos últimos dias. Todos os dias aqui a gente repercute declarações de autoridades que violam o bom senso, que violam a lógica, que violam o que está escrito na Constituição. Nenhum de nós aqui jamais pediu que essas pessoas fossem censuradas, muito menos investigadas ou presas. Se alguém quer se fazer de bobo diante do público, que faça, ele tem esse direito. A gente não pode tirar das pessoas aquilo que é o mais básico, que é o direito à liberdade de expressão. Um outro assunto importante: deputados da base